Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Tá vendo o chapéu? Isso aqui é da Sétima Cavalaria. Eu tô tentando envelhecer ele porque na realidade eu quero ele um pouco mais envelhecido. É uma novela esse chapéu aqui. Qualquer hora eu conto pra vocês, tá bom? Então eu vou endireitar ele um pouco aqui. Adoro história. Eu vou começar uma série de aulas. Não propriamente umas aulas, mas algumas dicas, tá? Pra vocês. Vai ser dividido numa série de aulas e que eu gostaria que vocês acompanhassem, tá bom? E essas dicas vão ser. A minha pretensão não é ser professor, mas eu estou recebendo muita solicitação. Puxa, me dá uma dica tal, do que pode acontecer, o que não pode acontecer, como é que é a pintura, tá? Faz muitos anos que eu pinto, então eu resolvi falar um pouco sobre pintura. E eu gostaria que vocês participassem, acompanhassem e participassem. É bom. A gente troca uma ideia e a minha pretensão não é ficar ensinando ninguém, mas é pelo menos dar umas dicas daquilo que eu enxergo como arte, aquilo que eu enxergo como arte. Não quero, não tenho pretensão de ser o dono da verdade, tá? Mas aquilo que eu enxergo como arte, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês, é muito importante o seguinte. Eu estou fazendo uma obra aqui, ó. Vou até virar e mostrar para vocês. Estou perto do cavalete. Tá vendo aqui, ó? Estou fazendo essa obra aqui, ó. E essa obra tem muitos detalhes, assim que são feitos em etapa, tá? Em etapas. Então, por exemplo, isso aqui vai muita mão de tinta ainda. E depois eu vou explicar para vocês qual é o objetivo, tá? Tá vendo aqui, ó? É uma tela de 70 por 1 metro, né? E ela tem um objetivo. O nome dessa tela, a princípio, ele se chama Multidão Embrulhada. O que eu quero conscientizar vocês com isso? Aprender a pintar é a primeira etapa. Você precisa dominar a técnica. Para quê? Para você fazer exatamente aquilo que você pretende fazer. Eu apanhei muito, porque não tive professor, não fui em aula de pintura, tal, todo mundo sabe isso, e eu apanhei bastante. Só que depois de um tempo que eu dominei um pouco essa tela, passei por vários temas, múltiplos temas. Alguém que já assistiu alguma entrevista minha sabe do que eu estou falando, tá? E percebeu que eu fui melhorando minha técnica. Eu sempre quis ter uma técnica muito boa para pintar, né? E quis valorizar essa técnica. Mas isso só não basta, entendeu? Porque a pintura sempre foi utilizada para contar uma história. Nunca esqueçam disso. Ela foi utilizada na época que não sabia se ler. A grande maioria da população não tinha domínio sobre a leitura e a escrita, e ela contava a história. Mas a pintura nunca perdeu essa característica. Toda pintura precisa contar uma história. Se você não tem isso certo, você ainda está aprendendo a fazer pintura, quer dizer, é uma técnica. Você ainda está estudando. Quando você dominar a técnica, tiver um domínio sobre a técnica, você vai ter outra tarefa a executar, que é exatamente isso que eu estou falando. Você vai ter que ter um motivo por que você está pintando. Você vai ter que ter um argumento, um contexto. É como se fosse um livro, né? O livro tem que ter uma capa bonita para te atrair, um nome bonito. Essa é a pintura que eu faço, por exemplo. Vocês veem aqui, ó. Ela é muito atrativa, porque eu tenho que chamar
quem está olhando. Porém, ela tem um conteúdo atrás. E esse é mais ou menos parecido com o livro. Ela é muito atraente, porém, tem uma história por dentro dela. Essa história começa pelo título. Aí, a interpretação disso é de cada um. Quando eu estou dando esse título ainda, é um título provisório, mas eu acho que é isso que vai acontecer para essa obra que eu acabei de mostrar para vocês. Quando eu estou dando esse título para essa obra e estou falando que é a multidão embrulhada, eu acho que eu não preciso falar muita coisa. Entendeu? Cada um que vai olhar essa obra não vai ver uma natureza morta. Aqui não tem uma uva embrulhada num saco plástico, não tem nada a ver. Aqui tem história. É muito importante isso, tem história. Então, não se esqueça, eu vou ensinar detalhes para chegar nesse ponto. Tem alguns pontos onde você pode transformar realmente a pintura numa coisa atraente. É como se fosse um néctar, onde que a abelha vai chegar. Eu não estou comparando nada com nada aqui, hein? O telespectador com a abelha. Mas eu simplesmente estou dizendo o seguinte, você tem que ter um atrativo para que a tua pintura chame a atenção, tá? E depois ela tem que ter conteúdo, ela tem que ter um contexto, ela tem que ter um argumento, você precisa dizer alguma coisa com isso. Então vai estar registrado. Eu vou mostrar com os vídeos aula, eu vou mostrar alguns contextos de algumas pinturas para vocês ir navegando nela. A pintura tem que ser colocada numa parede e ela tem que ter uma história para contar. A pessoa não vai pendurar só aquilo lá porque ela tem uma cor bonita ou coisa assim. É uma história para contar. Tudo bem? Então, os vídeos serão sempre uns vídeos de 10, 15 minutos. Aí eu vou mostrar algumas técnicas. Inclusive, em cima dessa tela aqui, eu vou pintar alguns detalhes e vou mostrar algumas técnicas para vocês de como eu cheguei. Apesar dele já ter pintado, eu não filmei nada ainda. Mas eu vou filmar algumas etapas aqui, onde elas estão com uma primeira onda de tinta, provavelmente. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu vou avançar, especificamente num grão de uva aqui, que é praticamente isso que eu faço. Eu pinto um grão de uva por dia, ou 2, ou 3, mas são várias mãos. Não é que eu faço numa pegada, pinto e depois... Não, porque tem tinta sobre tinta. Né? A uva também. É cor sobre cor. Não é uma mão de tinta e acabou. É cor sobre cor. Eu não estou pintando aqui com lápis, como é que fala, eu não estou colorindo com uma tinta seca que eu possa repassar uma em cima da outra. Tem um lápis que é próprio para isso, né? Depois eu vou mostrar, eu não lembro agora no momento, mas depois eu vou mostrar para vocês. Então eu estou pintando tinta óleo. A tinta óleo precisa secar uma parte de baixo para receber uma outra cor em cima, senão eu não consigo salvar a transparência que está embaixo. Essa é a minha forma de ver pintar, tá? Eu sei que tem gente que pinta numa pegada só e... Tudo bom, cada um faz o seu trabalho, a sua técnica. A minha técnica é essa, é demorada e é uma técnica que eu aprendi. Não fui eu que... Eu aprendi com os grandes mestres, eles sempre fazem várias capas de pinturas, entendeu? Aprendi olhando, nada de... Ninguém me ensinou assim de graça, não, tá bom? Então, até lá, os próximos vídeos, por favor, se inscreva, divulgue, espalhe essas aulas daqui para lá, tal, porque não vão ser muitas oportunidades que eu vou ter aula. Eu tenho muita dificuldade de ter engajamento, visualizações. Eu vejo que tem gente que faz vídeos muito mais simplificados e provavelmente porque eu não apareço muito e talvez não seja tão simpático, mas a gente vai conseguindo aí. Tem gente menos simpática do que eu e que tem bastante visualização. A minha intenção aqui não é conseguir engajamento, coisa assim, é falar de arte. Esse é o meu objetivo, tá bom? Um abração para vocês, tudo de bom.